Olá, estudantes! Eu sou a professora Carolina Lima, do curso de Secretaria Escolar, e hoje vamos iniciar a nossa terceira aula de Noções do Estatuto do Magistério Público. Olá, estudantes! Na nossa última aula, nós entendemos um pouquinho como é que se organiza a jornada do Magistério Público, isso é, como é o trabalho do professor e como é dividida a atuação dele em sala de aula e nas atividades de planejamento. Hoje, nós vamos compreender direitos, vantagens e deveres do funcionário do quadro do Magistério Público de acordo com a nossa legislação, que é o Estatuto do Magistério Público. E aí, a gente precisa entender que dentro desse estatuto, ele traz alguns capítulos, né? E dentro da perspectiva desses capítulos, ele vai ordenando e vai dizendo como é que algumas coisas precisam se dar. O nosso artigo 21, ele prevê que o profissional da educação, ele deve receber uma remuneração de acordo com o cargo para o qual ele foi nomeado, isso é, aquele que ele prestou concurso, né, dentro do seu nível de formação e do tempo de serviço e do regime de trabalho. O que é que a gente pode concluir com isso? Que aquele profissional que prestou o concurso, que passou a atuar dentro do magistério público, se ele tiver uma titulação e existir um plano de carreira após passar pelo período probatório, ele consegue ali ter uma progressão no seu salário, ele vai ter uma remuneração, né, de acordo com aquilo. Por quê? Porque esse regulamento, essa lei, ela estabelece que precisa acompanhar, né, um processo de definição de remuneração de acordo com o cargo ocupado. No segundo parágrafo do artigo, a gente tem que o professor também tem direito a participar de capacitações que visam auxiliar e estimular a melhoria do seu desempenho profissional. Isso também é um direito desse profissional. E ele também vai dispor de um ambiente, deve dispor efetivamente, né? De um ambiente de trabalho, de instalações, de material didático-pedagógico suficiente e adequado para que ele consiga ali se manter informado, né? Que ele tenha à sua disposição uma bibliografia atualizada e de qualidade. Então, muitas vezes, quem circula dentro do ambiente educacional percebe que editoras, sistemas de ensino, eles disponibilizam ali para o quadro docente material pedagógico para que esses docentes possam ou escolher para que a respectiva rede adquira, mas que ele também possa se atualizar através desse material. E é dever, no nosso caso do Estado de Pernambuco, promover aí esse material didático, possibilitar que os docentes tenham acesso a esse material didático. Ainda no nosso artigo 21, ele diz que também, né, é garantido a esse profissional um horário para se reunir, um local e um horário para se reunir, desde que sua gestão esteja ciente e de acordo, para tratar de assuntos de interesse da educação. Então, em algumas situações, a gente vê dentro das escolas, né, o sindicato vindo para se reunir com os profissionais para tratar ali de assuntos do interesse desse grupo de profissionais, porque é um direito deles e está previsto no Estatuto. Afastar-se para a formação continuada, se afastar para fazer o seu mestrado, para fazer o seu doutorado, e aí cada situação dessa está garantida e tem aí a sua especificidade que vai ser também contemplada dentro dessa normativa. Tá? Participar de congresso, de seminário, de cursos, também é um direito garantido a esses profissionais. Ter acesso a acervo legal, né, de dados referentes à sua situação funcional e à organização profissional. Então, toda vez que eu sentir a necessidade de ir lá consultar uma publicação sobre a minha categoria, sobre a minha progressão na carreira, também me é concedido esse direito por lei, tá aí no nosso estatuto, tá? E em relação ao afastamento, o estatuto ele também prevê, o professor ele tem direito a se afastar, né, por alguns motivos,
E aí a gente tem por motivo de doença, por motivo de férias e por motivo de licença. Ele também tem para participar de congressos, seminários, encontros e outros eventos de caráter, né, formativo ali que venha contribuir para o seu desempenho profissional. Participar de diretoria e das instâncias de base de sindicato da categoria. Então, essas são as situações que ele pode se afastar. Só queria fazer uma ressalva em relação ao afastamento por doença. Quando esse afastamento ele é menor que 5 dias, efetivamente ele vai só ao médico, o médico vai dar uma atestada, ele vai levar, vai entregar para a pessoa responsável na gestão, que vai fazer o devido registro desse afastamento dele. Quando é um período acima de 5 dias, aí a gente também vai ver mais à frente como é que se dá. O nosso artigo 22, ele garante ao professor afastado, né, da regência de classe por motivo de doença impeditiva ao exercício de sua função. Então, vamos imaginar um professor que desenvolveu um quadro de depressão. Esse professor ele vai precisar passar por uma junta médica e vai ser essa junta médica que vai ter ali, né, o poder para garantir a ele esse afastamento. Não é simplesmente ele ir num médico de um plano de saúde que ele venha a ter e esse médico vai dizer, ó, ele precisa se afastar. Não, ele vai ter que passar pela junta médica do Estado, nesse caso do Estado de Pernambuco. E aí no parágrafo único, a legislação ela traz que o professor readaptado será lotado na função para a qual for designado a partir da publicação da portaria, que assim o determinar, né, para o órgão, através do órgão oficial da imprensa do Estado. E essa situação, ela geralmente envolve aquele professor que efetivamente foi determinado pela junta médica que ele não pode mais atuar, que ele não tem mais condições, seja condições físicas, porque ele tem uma limitação ali, seja por condições psicológicas, que ele não tem mais condições de estar em sala de aula. Ele pode ser adaptado para uma biblioteca, para uma gestão. Quem vai definir isso, tá, é a junta médica, que aí vai ser necessário haver uma publicação, uma portaria, informando essa mudança, né, essa readaptação e conduzindo ele a esse novo cargo. Tá certo? O nosso artigo 29, ele traz que aquele professor, que o professor que decidir, que pedir a remoção daquela unidade escolar onde ele estava inicialmente lotado, ela pode acontecer, pode. O período letivo do início do ano, do semestre, né, letivo, ele é o período especificamente previsto em lei para isso. E pode acontecer em outras situações onde a administração da responsável por essa gestão definir a vontade da gestão. Isso é, houve uma necessidade, de assumir um cargo em comissão, por exemplo, pode acontecer fora desse período. Vamos imaginar uma situação, o gestor escolar foi convidado a assumir um cargo de secretário de educação. E aí isso pode acontecer num período que não seja esse período, né, definido em lei, que é o início do semestre letivo. Mas, em geral, a regra geral é que o professor ele vai ser afastado, né, a pedido, sendo ele a pessoa que está pedindo ou por necessidade, geralmente nesse período. E aí o nosso artigo 30, ele fala que a remoção do professor a pedido, ela atenderá a algumas situações. A primeira situação é ele ser o mais antigo no exercício do magistério. Então, digamos que eu trabalho numa escola e eu decido ir para uma escola mais perto da minha casa. Qual o critério que vai ser levado em consideração ali se tiver eu e outra pessoa pleiteando a mesma vaga? O critério vai ser aquele entre nós dois que for mais antigo no magistério vai ter a preferência. Qual o segundo critério? Ser o mais antigo na escola. Então, quem for mais antigo ali naquela instituição, né, pode pedir, naquela instituição de origem, pode pedir o afastamento para uma outra unidade escolar.
Qual a terceira? Aquele que tiver residência mais próxima na unidade escolar solicitada. Qual o quarto critério? Se é arrimo de família, se é aquela pessoa que está ali sustentando a família, dando o apoio, seja financeiro, seja o apoio emocional, tá? E o quinto critério é ser o mais idoso. Então, esses são os critérios para a remoção do professor a pedido, tá? E o outro ponto que é bem importante a gente falar é a questão do período de férias, que também é um direito. As férias no Magistério Público de Pernambuco, elas acontecem obrigatoriamente no mês de janeiro. Então, o período de férias dos professores é todo o mês de janeiro. Porém, a gente tem a situação do recesso escolar, que compreende 15 dias, que preferencialmente deve atender ali aquela especificidade de cada região. Então, uma escola da mesma rede, ela pode decretar que o seu recesso escolar aconteça nos 15 primeiros dias do mês, porque na outra quinzena teria ali algum evento importante na cidade, né? E seria interessante que as pessoas participassem e tal, que estivesse de recesso. Mas, geralmente, tudo que envolve rede precisa ser posto para todos. Então, em geral, dentro da nossa rede, na rede estadual, o recesso escolar ele é definido em cadeia para todas as escolas. Então, todo mundo vai vivenciar o recesso escolar naquele período que é definido pela Secretaria da Educação, que pode ser na primeira quinzena do mês de julho ou na segunda quinzena, tá? Esse é o segundo ponto que a gente traz em relação a esses direitos que regem, né, os deveres também do professor e o que é garantido para ele através do estatuto. Nós vamos chegando ao final da nossa disciplina. É muito importante, estudante, que você não deixe de acompanhar os nossos artefatos, não deixe de visitar o nosso e-book para se aprofundar mais nesses conteúdos, tá certo? Vamos chegando ao final da nossa disciplina de Noções do Estatuto do Servidor do Magistério Público de Pernambuco. É muito importante, estudante, que você não deixe de visitar os nossos artefatos, tá? Se aprofunde nos conhecimentos, em tudo aquilo que a gente viu, é bastante coisa, é muita lei. Queria aproveitar para agradecer a vocês a participação ao longo dessas 3 unidades. Tchau, tchau, até mais.